Em dezembro, a escritora e jornalista ucraniana naturalizada brasileira Clarice Lispector completaria 92 anos. E para celebrar a data, a editora Bom Tempo acaba de lançar o livro No Limiar do Silêncio e da Letra, traços de autoria em Clarice Lispector. A publicação aborda de forma inovadora a relação entre a psicanálise e a literatura de Clarice. Bom, e exatamente para falar sobre essa obra, a Quinta da Leitura recebe agora a psicanalista Maria Lúcia Homem, autora do livro. Maria Lúcia, muito bom dia. Obrigado pela sua presença aqui. Bom, vamos começar então para falar a respeito exatamente o que é o livro No Limiar do Silêncio e da Letra. O livro foi fruto de um doutorado, né, que eu fiz em teoria literária na USP. Então foi uma pesquisa ao longo de alguns anos sobre a obra da Clarice. Por que a Clarice? Porque ela tem uma obra muito rica, viva e que acompanha o debate estético contemporâneo, né? Sobretudo quando ela chega assim numa impossibilidade da escrita ou do dizer. Então ela diz: eu quero escrever, mas o que eu posso escrever? Esse livro é uma fotografia muda. Acabou a literatura. Escrever chega no impasse. E, ao mesmo tempo, é preciso continuar a escrever. Daí o título do livro, No Limiar do Silêncio e da Letra. Como se fosse uma escrita sempre se perguntando sobre o que é possível representar e quem, né, qual é o autor que é colocado nesse lugar de dizer. Maria Lúcia, a obra da Clarice Lispector desperta, obviamente, um encantamento nas pessoas. E como psicanalista e também estudiosa, que você acabou de dizer para a gente, por que você acha que ela toca tão profundamente os seus leitores, inclusive você, né? Mas é a grande arte, né? A grande arte, ela pega fundo, né? Porque ela vai nas questões humanas fundamentais, que, enfim, a linguagem, o livro ele vai para essa reflexão sobre a língua e sobre a possibilidade de você dizer, né? Então, somos carne falante, né? Isso que é humano em grande medida. E ela vai nas pulsões básicas, né? Os anseios, os desejos, a não realização, a possibilidade de poder se comunicar, de poder se expressar, o amor ou o não amor, o ódio, o poder, o conflito, né? A destruição. Então, a Clarice, ela toca, seja nos romances, seja nos contos, com isso mais profundo, né, na gente. Só para entender, o fato No Limiar do Silêncio e da Letra, você está analisando a Clarice Lispector ou a forma como ela escreve, a forma como ela toca o leitor? A forma como ela escreve e a obra, né? Porque essa é uma discussão muito antiga, né, em literatura e na teoria literária. Porque talvez no século XIX a gente teve um movimento de, através da obra, interpretar o autor e buscar interpretar a personagem autor, ou o autor propriamente dito. E hoje a gente é menos ingênuo em relação a isso, né? Se a gente quisesse falar com a Clarice, a gente colocaria a própria Clarice no divã, né? Agora, hoje em dia, a gente analisa um texto, né? Não é o caso, não é a Clarice que está no divã. No momento, não é a Clarice que está no divã, é a obra dela. Embora ela mesma provoque algumas sintonias, assim, né? Ela vai, por exemplo, em Hora da Estrela, ela tem um narrador que ela diz, é o personagem principal dessa história, o Rodrigo S.M., e ela vai dizendo, ele é nordestino, como a personagem, que é a Macabeia, e como ela mesma, Clarice. Então ela já começa o livro com uma provocação. Ela faz uma abertura do livro e ela diz, entre parênteses, na verdade, Clarice Lispector. Então ela dá a voz ao narrador e ao mesmo tempo ela faz esse jogo, que é ela, Clarice, né? Então ela está consciente de toda essa discussão contemporânea sobre quem fala na obra, né? Personagem, narrador, autor, que na verdade está produzindo com o leitor, que também é criador do sentido. Certo. Nessa sua obra, No Limiar do Silêncio e da Letra, você se baseou em que produções da Clarice Lispector? Num todo dela ou em algumas obras apenas? Sempre a gente está trabalhando com toda a obra, a gente, né, faz referências à obra toda, mas tem capítulos analíticos, né, no texto, ele se debruça mais sobre os 3 últimos romances
da Clarice, todos eles produzidos nos anos 70, onde essa inquietação estética, filosófica, analítica, está mais aguçada, onde ela radicaliza essa discussão sobre o representar, o silêncio e a autoria. Então eu peguei os 3 últimos romances, que são Água Viva, de 73, A Hora da Estrela, que é de 77, o último que ela publicou em vida, e Um Sopro de Vida, que foi publicado póstumamente. Perfeito. Bom, na sua obra, no seu livro, você trata muito sobre o silêncio na escrita da Clarice. O que é essa recorrência da busca de algo além do texto? Você falou algo no começo sobre isso, mas agora eu queria que você desse um pouquinho, aprofundasse um pouco mais. Aprofundando um pouco, né, Nelson? Por exemplo, Água Viva. Ele é um livro onde ela explicita uma posição que é muito específica na literatura dela, né? E que é uma questão, como eu disse, atual. Que ela diz o seguinte: gênero não me pega mais, nem a história. Então, é um livro onde a história, sabe, a trama, o plot, é muito fluido. Ela não tá, você não tem assim 2 personagens que estão em conflito e tem um movimento de ir para cá, voltar para lá, um bateu no outro, matou, pegou o reino, tomou o império, teve uma história de amor e o príncipe e a princesa se encontram no final. Não tem nada disso. Ela está o tempo todo buscando, como ela diz, o da coisa, o it, o instante já. Quero captar com essa escrita o instante que ocorre agora, mas já passou. O que é a coisa? Não posso dizer a coisa. Então é como se fosse uma escrita, por isso que eu aproximo e uso algo da filosofia, da teoria estética e da teoria psicanalítica, porque a psicanálise também opera com um conceito de sujeito que está atravessado pela opacidade, pelo impossível, pelo inconsciente, por algo que também não pode ser dito, que é uma inquietação próxima, a inquietação da Clarice, quando ela faz esse tipo de literatura. Então, Água Viva é um exemplo príncipe para tratar essa discussão. Bom, para a gente encerrar, você acha que por meio das obras da Clarice é possível levar a escritora para o divã, pelo que você acabou de dizer? Eu acredito que sim, né? Conhecer melhor a personalidade dela, eu acho que dá para aumentar um pouquinho do que você disse agora. Pelo menos o que eu entendi foi o seguinte: dá para levar a Clarice para o divã realmente, porque ela fica rodeando, tentando achar respostas ou dar respostas, né? É assim, a pessoa Clarice, né, é muito estudada também, além da obra clariciana. Então a gente tem, né, acabou de ser, poucos anos atrás, uma biografia da Clarice, tem uma fotobiografia também, vai acompanhando, você falou, né, nasceu lá na Ucrânia, veio vindo. Então a gente tem muita documentação sobre a Clarice. Agora, ela mesma, a interioridade, talvez seja indevassável, né? Talvez só se ela tivesse aqui como sujeito falante para dizer pra gente, né? Agora, a obra dela, ela está aberta à leitura e a múltiplas interpretações. E já dá para entender um pouquinho mais dela no limiar do silêncio da letra, talvez, não? Essa é a ideia. Pra saber um pouquinho Esse da obra dela. Esse é o convite para o leitor e para os telespectadores, lógico. Bom, a gente conversou aqui com a Maria Lúcia Homem, autora do livro No Limiar do Silêncio e da Letra, traços, posso pegar aqui? Lógico. Traços da autoria em Clarice Lispector. Gostaria de agradecer você, Maria Lúcia Homem, muito obrigado pela sua presença aqui no Band News TV, participar do nosso Quinta da Leitura. Se a gente não se vê mais, um feliz 2013 para você. Para você também. Tá, muito obrigado. Bom, a Quinta da Leitura Band News vai ao ar sempre neste horário, todas as quintas-feiras, com os principais nomes do mercado editorial e da literatura nacional.